Exato. Então, vamos mostrar agora um gêmeo digital implementado em pesquisa, que foi exatamente o mestrado da Fernanda, né? Que teve esse título. Não trouxe gêmeo digital no título, trouxe BIM Internet das Coisas. Acho que a gente foi, desculpa a pouca modéstia, mas nós fomos tão pioneiras que a gente não tinha a noção que a gente estava implementando um gêmeo digital. Na verdade, quando você concorreu ao prêmio BIM, foi quando nós começamos a ter essa noção de o que a gente tinha, né, realizado tinha sido um gêmeo digital, né? E então, lembrando, professora, só para complementar, é que durante muito tempo o termo gêmeo digital, na verdade, era tratado como sistema cyberfísico, né? Inclusive, pesquisadores lá dos Estados Unidos usavam o termo de Cyber Physical Systems para tratar exatamente dessa conexão do mundo físico com o mundo digital. E, posteriormente, acredito eu que mais no próprio viés comercial, o termo gêmeo digital pegou. Então, apesar desse shift, a gente tem uma investigação que tem um tempo maior, mas que no Brasil, de fato, a gente pode considerar que nossa pesquisa, nossa aplicação, ela abriu aí portas para que outras investigações estejam sendo feitas nessa área. Verdade. Bom, então esse foi o título do mestrado da Fernanda, BIM Internet das Coisas para o monitoramento do consumo de energia da edificação. E a Fernanda defendeu seu mestrado na Universidade Estadual de Campinas em 2018. Nós partimos de um problema, né, que o país cresce, apresenta limites de geração de energia, e de que forma a gente pode, de certa forma, atuar na consciência do usuário para que ele, então, faça uso da sua edificação, né, de uma forma mais responsável. Ou também, de que forma a gente pode ser um atuador na pessoa, no gestor, na pessoa que faz a gestão do ambiente, olhando para então a redução do seu consumo, né? Então a gente tinha esse problema colocado, né? Que estimativas atribuem a edificações residenciais, comerciais e públicas a responsabilidade por 43% do consumo de energia no país. Então, de que forma a gente poderia atuar para, de certa forma, mitigar, né, essa porcentagem, né? Então, a nossa motivação é que havia uma margem para ações de redução das projeções de consumo através da incorporação de medidas de eficiência energética e que as medidas de eficiência energéticas voltadas aos padrões de uso da edificação tinham se mostrado relevantes. Você gostaria de acrescentar alguma coisa nessa narrativa? Não, somente a questão da própria Universidade de Campinas, né? A Unicamp, ela tinha esse interesse, inclusive do ponto de vista institucional, de entender o próprio consumo de energia, uma vez que esse consumo ele é monitorado de forma centralizada, então era necessário do ponto de vista institucional e da própria universidade ter um entendimento, inclusive por edificação, né? Por pilote, por laboratório, enfim, para ter um entendimento de por que certas faculdades ou certos prédios de laboratório consumiam mais que os outros. Então, isso era um objetivo institucional da própria Unicamp, alinhado com esse objetivo maior de redução de consumo de energia do ponto de vista global. Bom, agora eu deixo com você. Joia. Então, algumas questões que nós pensamos em responder, né, por meio da pesquisa aplicada, foi entender quais os requisitos de uma estratégia de ecofeedback. Ecofeedback, nesse caso, como um sistema voltado exatamente para orientar esse usuário, como a Regina comentou. Então, esse usuário podendo abarcar desde o usuário final até o técnico responsável por fazer a manutenção, até o gerente de facilities, o proprietário, etc., do ponto de vista de gestão. Então, aqui a gente acabou delineando um recorte, principalmente quando nós fomos definir as motivações desse usuário, mas o interessante é que essa estratégia ela também é condicionada pelo público-alvo.
A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, quais os requisitos dessa estratégia elas podem ser adequadas e aplicadas aos usuários de diferentes ambientes? Então, no caso do ambiente institucional, existe um apelo. Se nós falamos de edifícios residenciais, existem outros interesses e motivações e assim por diante. Então, o próprio uso do empreendimento, ele acaba afetando a forma como nós definimos a entrega da informação que é sensoriada, né? Como a IoT pode ser utilizada para fomentar essa conscientização e subsidiar as tomadas de decisão em relação à mitigação do consumo. Quais são os propósitos do BIM nesse contexto de integração com a IoT? Então, nós trouxemos aqui alguns caminhos possíveis, né, que nós vamos apresentar, principalmente na fase de operação e manutenção. Então, nós comentamos a respeito do crescimento na fase de construção e comissionamento, mas, novamente, eu trago o apelo da própria eficiência operacional que essa interface traz para a gestão dos empreendimentos, né? Então, a gente está falando aqui de edificação, mas imagine uma planta industrial ou uma fábrica que vocês tenham a condição de monitorar, de acompanhar de forma contextualizada o que está acontecendo naquele ambiente, o que pode ser otimizado. Então, existe um apelo muito grande nessa fase de operação, que é a fase maior do ciclo de vida do empreendimento, por essa possibilidade de entendimento físico, né? E como realizar a integração mencionada, visando a estratégia de ecofeedback. Então, esse foi o objetivo principal, né? Integrar as informações de consumo de energia adquiridas através da IoT ao modelo BIM, visando o monitoramento de desempenho. Nós fizemos um recorte baseado, inclusive, no comportamento de edificação institucional. Então, dentre os sistemas e subsistemas que mais impactam no consumo de energia, os sistemas de iluminação deles, existem outros, como o próprio sistema de ar-condicionado e etc., mas nós adotamos, principalmente voltada para o apelo do consumo, o sistema de iluminação, que basicamente a tecnologia adotada ela tinha um caráter não invasivo, então foi muito mais fácil de acessar as instalações para fazer o monitoramento e a prova de conceito. E do ponto de vista do próprio recorte do público-alvo, né, que nós estávamos visando o gerente de facilities da instituição e também o próprio proprietário, que nesse caso é a Unicamp, ter também o entendimento do conforto do ponto de vista do usuário. Então, nós também partimos no nosso protótipo de aplicação para uma avaliação de qualidade ambiental. Então, ao menos, toda a parte de leitura de temperatura, de umidade daquele ambiente monitorado também foi coletado visando esse tipo de feedback. Então, vamos para a proposição. Bom, então, como comentado, né, dentro da estratégia de ecofeedback, existem três principais eixos que são interessantes serem definidos. Primeiro, o ambiente da aplicação. Então, eu comentei a respeito da edificação institucional, que traz motivações específicas. Então, foram considerados como principais motivações o impacto econômico em cima daquela intervenção, o impacto ambiental e o conforto ambiental do usuário, né? Pensando, como eu comentei, a respeito da própria Unicamp e do gestor de facilities. E em cima dessas duas premissas ou requisitos, entra, de fato, o poder da tecnologia e da definição de recursos associados à captura de dados, ao compartilhamento desses dados, ao processamento, a forma de entrega e de exibição dessas informações, né? São os componentes-chave do sistema baseados e alinhados com a estratégia e com a resposta às expectativas ou objetivo daquele público. Bom, aqui é basicamente uma relação entre os sistemas e tecnologias, né? Então, é interessante que o próprio sistema de ecofeedback ele tem uma relação de 1 para 1 com os componentes ou com as camadas que nós comentamos a respeito da própria internet das coisas, na parte da arquitetura. Então, desde a tecnologia de sensoriamento até o servidor responsável pelo armazenamento de informações, essa relação é de 1 para 1. Então, os componentes de captura equivalem a toda a composição de uma camada de sensoriamento, assim como os componentes de compartilhamento com a própria camada de rede responsável pela comunicação desses dados. Os componentes de processamento
referentes à camada de serviço, onde os dados vão ser armazenados e tratados, como nós comentamos, até chegarmos numa relação de N para 1, entre a camada de interface da IoT com o que é entendido no sistema de ecofeedback como componentes de entrega e de exibição. Então, como essa informação ela vai ser entregue para o usuário, ela vai ser entregue numa determinada frequência, ela vai ser entregue de uma determinada forma, né? Então, isso vai ser vinculado, por exemplo, com uma mancha, com uma cor, com um indicador, ela vai ter uma unidade específica que vai fazer sentido para aquele usuário. Então, se é consumo de energia, esse consumo de energia ele pode ser expresso na forma monetária, ele pode ser expresso na forma de potência, ele pode ser expresso de diversas formas diferentes que façam sentido para o Facility Manager. E do ponto de vista de exibição, o que é interessante em termos de instrução, é importante a gente apresentar para aquele usuário final. Então, a gente vai dar uma recomendação, a gente vai mostrar algo que está estruturado de acordo com um POP, né, de acordo com o manual de recomendações da própria empresa ou instituição. Então, se a lâmpada queimar, qual é a primeira instrução para aquele usuário, para o Facility Manager? Ele vai ligar para um técnico, ele vai fazer uma visita no local, a gente começa a associar a leitura daquela informação com uma tomada de decisão dentro daquela instituição ou empresa, enfim. Né? E a modelagem da informação da construção, como comentado, entra para estruturar e contextualizar essa informação, como nós vamos mostrar mais adiante. Pode passar. Então, do ponto de vista de pesquisa, né, nós partimos de 2 ciclos iterativos de desenvolvimento. Muita coisa em termos de entendimento, ela foi evoluindo no decorrer da prototipagem, da conexão entre os componentes-chave, do entendimento do que era interessante ou valioso do ponto de vista do usuário. É válido comentar também que nós contamos com uma bolsa de pesquisa voluntária para esse trabalho, principalmente do ponto de vista do mundo físico. Então, nós tivemos o Cássio Desotti como o nosso bolsista responsável pela criação do protótipo físico, e dentro desse processo eu também tive o desafio de ter esse entendimento de como era de fato a criação desse sistema. Né? Então, até para quem tem interesse de adentrar na área, eu comecei esse entendimento com um curso de Arduino, né? Então eu fiz um protótipo de casa inteligente, tive entendimento de toda a parte de microcontroladores, sensores, atuadores, como fazer esse vínculo com a própria IDE do Arduino, a partir dessa IDE, quais eram as possibilidades de integração com o banco de dados, com o modelo. Então, exatamente essa expertise que a gente vai adquirindo que permite uma análise melhor de se os componentes eles são adequados, o que é preciso em termos de caracterização do sistema. E a gente também entende que a gente precisa ser mais multidisciplinar, né? A gente, exatamente. Por exemplo, o Cássio era aluno de graduação de mecatrônica. O conhecimento que ele tinha, mesmo sendo de graduação, foi sine qua non, né? Então, as equipes, dentro do contexto de construção 4.0, as equipes de trabalho, elas envolvem, né, outras competências, né? A gente precisa de competências na área da ciência da computação, competência na área de engenharia elétrica, mecatrônica, muito importante para agregar. Exatamente. Até porque, quando a gente fala de inovação, a gente fala de multidisciplinaridade, né? Então, dificilmente a gente consegue extrapolar o status quo da nossa área sem fazer uma conexão com as outras áreas. Então, o maior desafio... Fernanda, nesse seu desenho do primeiro ciclo e segundo ciclo de desenvolvimento, ele faz muito sentido porque ele também... ele é uma evolução de como você, de certa forma, implementou a sua própria estrutura teórica da sua proposição, né? Então, você vê a estrutura teórica aqui sendo representada, né,
no seu, e sendo cada vez mais embarcada, mais incluída no seu desenvolvimento. Por isso que a gente tem dois ciclos, né? O primeiro ciclo, que abrange todas as camadas da IoT, com a ligação com o modelo de informação, e o segundo ciclo, que tem mais a ver com o processamento da informação. Mas vai lá. Exatamente. Mas só um comentário a respeito desses ciclos, né? Eles parecem que estão certinhos, que a gente começou no sensoriamento, foi para a rede, foi para serviço, foi para interface, não foi exatamente assim, né? A gente foi testando, entendendo como cada uma dessas camadas e componentes se conectavam, para aí sim chegar numa estrutura de fato do método, né? Como a gente de fato implantar aquela prototipagem. Então, por exemplo, no início, a minha preocupação maior era entender como o dado sensoriado poderia chegar no modelo. Então, não me preocupei tanto com o banco de dados, com a interface, eu parti para uma aplicação muito simples de Arduino, na época, com Dynamo, né, para entender como essa leitura chegava. Então, eu sei que é possível por esse caminho, eu sei que é possível por API, etc. Aí a gente retoma. Então, existe, de fato, uma necessidade de entendimento de cada um desses componentes para a gente conseguir, né, criar o todo. E aí, nesse sentido, primeiro foi avaliado, inclusive, o papel do Arduino nesse protótipo, né? Tanto eu como o Cássio, na época, nós identificamos que o Node MCU era o microcontrolador mais adequado para o processo, porque ele já tinha Wi-Fi embarcado nele, então a gente já ia eliminar um problema. No caso do Arduino, a gente teria ainda que ter um componente adicional para criar essa comunicação. A gente fez essa substituição, então é exatamente isso, né? A gente vai construindo a prototipagem. E aí, do Node MCU, nós passamos para o entendimento de como fazer essa conexão com a comunicação já Wi-Fi, quais seriam os sensores adequados para aquela aplicação específica. Então, nós criamos um recorte no qual nós faríamos a monitoramento do sistema de iluminação do laboratório e também dos dados de temperatura e umidade do laboratório. No caso do sistema de monitoramento de consumo, nós adotamos um sensor de corrente alternada, chamado SCT-013. Esse sensor é interessante porque ele é um sensor não invasivo, né? Então ele funciona como um perímetro, basta a gente pegar um fio e morder esse fio, né? Basicamente para ele capturar aquela leitura. Então isso evitou que existisse qualquer tipo de alteração na própria instalação do laboratório, uma das premissas de escolha aí do SCT, e o DHT-22, que é um sensor digital capaz, né, de uma forma muito precisa, de capturar os dados de temperatura e umidade. Então, esses dois sensores, afora outros componentes que nós adotamos na época para criar o protótipo, eles foram fundamentais para fazer a leitura das luminárias, fazer a leitura da qualidade ambiental do laboratório, armazenar essas leituras no Node MCU, e o Node MCU, então, ele era responsável por disparar essas informações. E aí entra a própria definição do banco de dados, né? Eu posso disparar essa informação direto para o modelo, que não era interessante para mim. Eu precisava, de fato, ter uma análise histórica do que eu estava fazendo, para, em cima dessa análise histórica, aferir, né, o consumo de energia, o que era necessário atuar sobre, e o mesmo do ponto de vista ambiental. Então, a gente partiu para o estudo de quais seriam os bancos de dados possíveis, né, naquele momento, de fazermos essa implementação e esse diálogo. Foram escolhidos dois caminhos, né? Como a gente estava fazendo uma pesquisa aplicada, nós basicamente duplicamos aqui os caminhos possíveis. Então, foi adotado o banco de dados web servidor local, que é por meio do Apache, né? O Apache HTTP Web Server, e ele tinha um vínculo com o banco de dados MySQL, e o outro caminho foi por meio do ThinkSpeak, que é uma plataforma IoT em nuvem, e essa plataforma IoT em nuvem, ela já recebia essas informações na própria web, e a gente conseguia tratar ela de maneira diferente. Então, a gente conseguiu, na verdade, criar caminhos completamente diferentes de receber o dado, de tratar o dado e de inserir no modelo. No caso, que a gente tinha o MySQL ou MySQL, né, como os gringos falam, como banco de dados,
Primeiro, nós fizemos uma experimentação de uso desse banco de dados como fonte consolidadora de informações, ou seja, estou recebendo os dados do ambiente físico, estou recebendo os dados do meu modelo e eu vou fazer a relação entre esses dados no próprio banco de dados MySQL. Então, para esse fim, nós trabalhamos aqui com uma conexão chamada ODBC, né? Open Database Connectivity, que permite basicamente que a gente consiga exportar as informações do nosso modelo de forma integral para um banco de dados externo. O interessante é que essa conexão permite que os dados que são extraídos do modelo eles estejam já relacionados. Então, a gente tem todas as tabelas referentes aos sistemas e subsistemas relacionados com todas as informações que foram previstas no momento da modelagem. E aí entra a própria expertise em termos de banco de dados para fazer a relação entre essas tabelas desses componentes e sistemas com as tabelas nas quais nós criamos e propusemos receber os dados de leitura dos sensores. Né? Então, esse foi um caminho construído para que a gente conseguisse ter esse entendimento de relações em bancos de dados externos. E no segundo caso, que foi no caso do ThinkSpeak, basicamente aqui a gente trabalha com a plataforma já IoT. A plataforma ela já recebe esses dados na nuvem. A gente tem a capacidade de trabalhar com queries, né, para criar médias dentro do próprio ThinkSpeak, dentro da própria plataforma, e também gerar já gráficos de visualização de comportamento desses sensores, que é o que a gente vê no portal web ali em cima. Então, esse foi o primeiro momento de entendimento desses dois caminhos. A gente percebe que, no caso do ThinkSpeak, ainda há um passo adicional, que é exatamente a integração desse dado com o modelo, e aí entra o segundo ciclo, no qual o Dynamo ele funciona como middleware para puxar esse dado da plataforma IoT. Esse dado ele vem em JSON, que é uma notação de JavaScript, um objeto web já. A gente consegue criar listas e sublistas com toda a leitura que é feita e armazenada no ThinkSpeak, em cima dessa leitura e desse histórico, trabalhar com as equações já dentro do Dynamo. Então, dentro do Dynamo, eu poderia fazer um vínculo dessas leituras, dessas queries, com o que nós chamamos de monitoramento de condição. Então, quais seriam os meus indicadores de monitoramento de condição? Se eu estou pensando, por exemplo, numa luminária, que tem uma faixa operacional de 49 a 64 watts. Então, se ela está acima dessa faixa ou abaixo, eu posso começar a trabalhar com filtros para que o meu modelo indique que aquela luminária ela já está operando numa faixa que não é a faixa normal. E aí entra exatamente o potencial de trabalharmos com contexto, com sobreposição gráfica, com a limitação dessas leituras medianas e finais como atributos ou propriedades daquele objeto e assim por diante. Então, nesse caso específico, como nós consideramos um ambiente BIM um software autoral, todo esse processo de interação e inserção de dados foi feito dentro do software autoral. Hoje, inclusive, como parêntese, né, nós conseguimos trabalhar muito bem com todo esse caminho dentro da própria web, ou seja, nós conseguimos construir esse caminho de para e de vínculo de informações já na web, para que aquele facility manager ou alguém que não tem um repertório técnico de software autoral também consiga atuar sobre ou visualizar aquele modelo. É interessante, né? Porque o fato de ser web significa que nem tudo precisa ser alimentado no modelo. A gente pode trabalhar com janelas de informação que estão concentradas dentro daquela interface. Nesse caso da prova de conceito que nós fizemos, o modelo ele era, de fato, o portal de recebimento daquelas informações e também o portal de saída, porque por meio de URLs, etc., a gente consegue também ter acesso aos dashboards, por exemplo, que o próprio ThinkSpeak gera, né? Então, a gente tem essas N possibilidades de desenvolvimento de trabalho aplicado. Não sei se ficou muito complexo, mas vamos tentar explicar melhor aí um pouquinho na frente. Então, a partir desses ciclos interativos de desenvolvimento, nós partimos para alguns desafios. O primeiro desafio era validar de uma forma funcional se os nossos sensores eles estavam, de fato, medindo corretamente, ou qual era a precisão de medição desses sensores.
Então, esse foi um desafio principalmente voltado para o SCT-03, né, o sensor da corrente alternada, porque ele é um sensor analógico. Então, foi necessário fazer uma análise em relação ao próprio amperímetro, né, se a leitura do amperímetro estava equivalente à leitura no protótipo, e nós adotamos uma margem de erro TEC de 10%. Então, que estivesse inferior a esse 10%, a gente já conseguiria passar. Então, nós fizemos isso para cada luminária do nosso sistema de iluminação, para validar essa leitura, e passamos por alguns ciclos de correção dessa leitura, e essa correção foi feita em código dentro do próprio Node MCU, para a gente chegar o mais preciso possível à leitura do amperímetro. Então, uma vez que esse procedimento foi feito, a gente partiu para alguns experimentos controlados para ter um entendimento da qualidade da própria instalação do laboratório. Então, por exemplo, se outros equipamentos influenciavam também na leitura daquele sensor. No início, como a gente pode ver nos gráficos, a gente percebe que na ligação de um ar-condicionado, né, a gente tinha uma variação relativamente extensa, né, da nossa leitura, e esse ciclo ele durou um tempinho justamente para que a gente conseguisse equilibrar, para que esses equipamentos influenciassem menos nessa leitura de consumo, né? Então, existia essa fase inicial, a gente inclusive teve, por meio desse tipo de experimento, a noção de que a instalação do laboratório ela não foi apropriada. Então, era necessário, inclusive, fazer uma revisita na própria instalação elétrica e ter um entendimento de por que esses equipamentos eles estavam influenciando tanto uns nos outros, né? Então, isso foi uma primeira etapa. E a segunda etapa, ela partiu do próprio teste estrutural de tratamento desses dados, né? Então, como esses dados seriam organizados em cada um dos bancos de dados. Então, a gente vê aqui o exemplo do MySQL. No caso do TeamSpeak, como eu comentei, toda essa estrutura e esquema era em JSON. Então, o entendimento foi mais no sentido de operacionalizar esse esquema, entender como nós poderíamos tratar ele e tirar as médias. Nesse caso específico do MySQL, como nós estamos trabalhando com fontes diferentes de informação, a gente percebe aqui na tabelinha mais à direita, né, o SM Lamparooms é exatamente a tabela oriunda do nosso modelo BIM. Então, todas as propriedades e informações inerentes àquele ambiente que estava sendo monitorado, que era o ambiente do laboratório, e que foram modeladas e previstas no nosso modelo, elas estavam estruturadas aqui. E aqui a gente tinha capacidade, por meio do SQL, de fazer a relação dessas informações com cada tabela referente às leituras dos sensores. Então, nós temos as 6 tabelas referentes às lâmpadas que estavam sendo monitoradas e também uma tabela referente aos dados ambientais de temperatura e umidade. Então, esse foi um primeiro momento de vínculo de relação entre essas informações, e aí entra todo o poder do banco de dados. Então, no banco de dados, uma vez que a gente tem as relações construídas, nós conseguimos contextualizar. Então, eu posso fazer a síntese e a agregação de tabelas para ter um entendimento de que aquela leitura está vinculada com aquele ambiente específico, ou que aquela luminária está vinculada àquele circuito, daquele sistema, dentro daquele ambiente específico. A gente começa a incrementar o nível de informação dentro do próprio banco de dados. E o modelo BIM ele entra exatamente para contextualizar essa informação. Então, uma tabela normal de leitura de sensor, ela pode vir somente com o log, né? Então, a leitura naquele segundo me diz que a temperatura está em 28 graus e eu tenho 53% de umidade. Se a gente pensa no Facility Manager, isso pode não dizer nada. Então, aí entra, de fato, o esquema ou a informação do modelo para dizer, ok, essa temperatura e essa umidade corresponde a esse laboratório. Tá, mas e se esse laboratório tiver equipamentos que aquecem? A gente começa a ter uma informação relacionada, né? Então, está nessa temperatura, é normal, não é normal? Qual é a qualidade, de fato, ambiental daquele ambiente? A gente precisa colocar um ar-condicionado ali, precisa reforçar? Então, é exatamente esse tipo de informação agregada que a gente começa a ter por meio desse tipo de interação.
Pode avançar. E aí, o segundo ciclo, como comentei, foi um momento, né, desafiador de criar alguns scripts voltados para a integração das informações dos bancos de dados externos com o próprio modelo. Então, como usar o modelo como um contextualizador dessa informação do ponto de vista, inclusive, visual, né? Não somente em termos de propriedades e informações. Então, na verdade, foram definidos dois scripts. Um script para fazer a captura de dados, o resgate de dados da plataforma IoT, do ThinkSpeak, que basicamente usou como premissa a interpretação dos dados em JSON para a geração das listas e sublistas de informação e o vínculo dessas informações com a base e os indicadores de monitoramento de condição. E o segundo momento que foi fazer a própria conexão ao DBC por meio do Dyna, que tinha o intuito principal de fazer o resgate das informações do banco de dados MySQL. A gente teve aí dois momentos, um momento de fazer essa captura por meio da plataforma IoT, outro momento de fazer essa captura por meio no banco de dados SQL já estruturado, que a gente mostrou no slide anterior. Né? Então, esses dois caminhos, na verdade, eles convergiram para um final de componente de rotina, né? Que foi estabelecer, olha, baseado nesses valores, eu quero que o meu modelo ele manche dessa forma para alertar, né, aquele usuário sobre algo que está acontecendo. E essas manchas, essa sobreposição gráfica, ela poderia ter níveis de granularidade diferentes. Então, a gente poderia trabalhar desde o objeto, né, do componente luminária, essa luminária é relacionada ao circuito, relacionada àquele ambiente, aquele pavimento, aquela edificação. Então, imagina isso num campus. A gente tem a condição, por exemplo, de ter um Facility Manager com o modelo do campus e, caso tenha qualquer tipo de problema associado, imagine, com um sistema de iluminação de um edifício, aquele edifício ele já alerta. Então, ele acessa o edifício. Ah, mas onde é que está o problema? Ele vai no pavimento X, ele vai no ambiente X, e ele chega exatamente naquele sistema e subsistema onde está o problema. Então, a gente começa a ter níveis diferentes de entendimento para a atuação daquele profissional ou daquela equipe responsável pela gestão daquele ativo. Então, essa foi a ideia. Essa imagem ela não transparece tanto isso, né, mas eu trabalhei tanto com a sobreposição gráfica voltada para luminária e circuito, como ambiente com edifício. Então, a gente tem essa capacidade de navegação. A gente vê, por exemplo, que o vermelho diz respeito a uma luminária que não está funcionando apropriadamente, está, vamos supor, com as lâmpadas queimadas. Então, além da gente ter a sobreposição gráfica, temos a possibilidade de armazenar esse valor, essa informação no próprio objeto, para que aquele Facility Manager saiba, por meio da recomendação da instituição, o que ele pode fazer. Então, primeiro passo, visita em loco. Primeiro passo, abrir uma ordem de serviço, e assim por diante. Então, entra esse fator de recomendação, de instrução do que deve ser feito. A gente tem esse circuito que tem essa luminária com problema, mas as outras luminárias estão funcionando de forma apropriada, aí entra exatamente esse entendimento de se é necessário fazer alguma outra avaliação, alguma outra análise, se com os demais equipamentos ativos daquele laboratório está tudo ok, porque ele vai, de fato, abrir uma ordem de serviço para consertar algo naquele laboratório. E aí entra a propriedade também de fazer o vínculo de todas essas informações com o próprio comportamento de leitura. Né? Então, a própria base histórica de leitura do sensor, ela pode ser associada com gráficos. Como eu comentei, nesse caso, como nós estávamos fazendo esse armazenamento dentro do software autoral, foi gerada uma propriedade de URL para fazer essa comunicação com o ambiente web do gráfico hospedado. No caso, por exemplo, de uma interface totalmente web, o gráfico ele pode ser um componente a mais que pode ser aberto ali, né, na própria interface. Então, existem diferentes formas de a gente trabalhar nesse sentido. Pode avançar aí. Bom, e aí são os artefatos resultantes, já pensando numa generalização, né? Já pensando na parte conceitual da própria pesquisa aplicada. Então, fica muito claro, depois que a gente parte para uma instanciação, de quais são os principais componentes que são inerentes àquele modelo conceitual. Regina, quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu acho assim,
você vê que até agora a Fernanda estava mostrando o protótipo em si, portanto, a instanciação, né? E depois ela terminar, então ela começou com um modelo abstrato, ela pensou então como desenvolver esse modelo e ela foi na instância. Agora, quando ela terminou de fazer aquele desenvolvimento com uma tecnologia específica para um ambiente específico, com escolha de sensores específicos, com escolha de protocolos específicos, ela volta e abstrai, ela generaliza. Então, aqui você vê de novo, né, o servidor, a interface de entrega, a interface de exibição, todos aqueles componentes da proposição dela, a estrutura virtual dos dados, a parte de sensoriamento, né? Agora, colocados, diagramados de uma forma diferente, mas dentro de cada uma dessas caixinhas, ela diz opções diferentes de implementação, alternativas de implementação daquelas que ela fez. Então, agora, esse desenho aqui, né? Aqui a gente tem um modelo, que o modelo é a relação dessas caixinhas e os construtos, que são as partes. Então, cada uma dessas caixinhas, a cinza, azul clara, verde clara, as duas cinzas escuras, verdes escuras, são as partes do modelo, são os construtos, exatamente aquilo que ela determinou que era lacuna em ciência, né, no desenvolvimento existente. Ninguém chegava e mostrava quais eram os construtos. Agora, não só ela mostra quais são esses construtos, como ela relaciona e então ela desenha o modelo e ela detalha alternativas para essas partes. Isso aqui é um insumo de orientação para novos desenvolvimentos de pesquisa em Digital Twins. Exatamente. O bacana é que aqui a gente tem exatamente, não somente os componentes, né, e os construtos, mas também os exemplos, né, como você comentou. Então, dentro do módulo de dados sensoriados no ambiente físico, a gente tem os objetos reais, como podem ter processos sem fim. Quais são as tecnologias de sensoriamento que vamos aplicar para coletar aqueles dados? Quais são os protocolos de comunicação e transmissão? Vai ser Wi-Fi, vai ser MQTT, vai ser qualquer outro. Né? Então, aqui a gente tem essa capacidade de ter um entendimento de quais são os requisitos, né, ou premissas para a construção daquela instanciação. Então, nós temos possibilidade de trabalhar com o portal de integração IoT, com o banco de dados NoSQL, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento de banco de dados é extremamente interessante para grandes volumes de dados. O próprio banco de dados relacional SQL que nós comentamos e que foi a aplicação, dentro do ponto de vista de estrutura virtual, é interessante ter esse modelo de registro. Então, é importante a gente pensar aqui que, pelo que vocês viram, não é necessário fazer um overmodeling, né? O importante é ter a informação necessária dentro do nosso modelo, com aquele esquema de informação que vai fazer sentido para contextualizar os nossos dados de sensoriamento. Então, esse modelo de registro ele tem que ser estrategicamente pensado para fazer esse vínculo, né, e trazer, de fato, valor para aquela informação que está sendo contextualizada. Então, exemplo, o próprio laboratório, né? Eu não precisaria colocar as estações de trabalho, eu não precisaria colocar a mesa central que tem no laboratório, a quantidade de cadeiras, etc., naquele momento. Eu só precisaria validar a localização e componentes do sistema de iluminação, né? E também a própria envoltória física daquele ambiente do ponto de vista de qualidade ambiental. Então, é muito importante pensar quais são as informações necessárias naquele momento para fazer essa contextualização. Diga aí, Regina, desculpa, eu te interrompo. Não, eu acho que essa nomenclatura, modelo de registro, não é uma nomenclatura conhecida, mas ela representa o modelo do BIM ao longo do tempo, o modelo BIM histórico, né? Aquele que guarda
toda a história da edificação ao longo do seu ciclo de vida, né? Isso, de acordo com o Bean Dictionary, né, a gente pode chamar esse modelo de registro em inglês de Record Model, né, que exatamente ele tem esse Acho caráter. que nós somos uma E das aí vem primeiras que fez a tradução disso e começou a usar isso. Isso, exatamente. A gente que trouxe a tradução literal. É. E aí, na comunicação e transmissão desses dados do modelo, existem diversas formas de fazê-lo, né? Então, eu comentei a respeito da própria Open Database Connectivity. No caso específico da minha pesquisa, eu trabalhei com o ODBC de duas maneiras. Uma maneira foi por meio de um ambiente de programação visual, que nesse caso foi o Dynamo, utilizando um pacote específico chamado Slingshot. O Slingshot ele permite que a gente consiga construir as nossas tabelas no banco de dados mais SQL, né, mais SQL, trazendo o que a gente precisa do nosso modelo de informação. Outra maneira é trabalhar com a exportação integral dessas informações, que foi o caso, que foi o primeiro caso utilizado, né? Então, a gente consegue criar esse modelo de banco de dados relacional a partir dessa exportação integral. Então, tem, como eu comentei, diversas formas de a gente construir por meio do ODBC. E do ponto de vista de entrega e exibição, eu comentei muitas vezes aqui na palestra, que uma maneira interessante, inclusive, é o caminho, né? A gente pode chamar de tech trend hoje em dia, que é o modelo de registro em navegador ou aplicativo web. Então, isso tem crescido muito, esse tipo de desenvolvimento, né, voltado exatamente para essa convergência de diferentes fontes de informação em uma interface. Então, a gente pode trabalhar não somente com bancos de dados oriundos de sensores e modelos, mas também trazer bancos de dados de referentes a ERP, SAP, tudo relacionado aos próprios ativos, né, gestão de ativos. Então, isso pode ser uma camada, uma janela dentro do nosso processo de integração, ou fazer uma integração com o setor de compras, cadeia de suprimentos, enfim. As possibilidades, quando a gente fala de web, são infinitas, né? O modelo de registro em ambiente nativo, ou seja, proprietário ou integrado, né, depender do caráter desse ambiente, né, se ele é autoral, se ele é integrador, enfim, com EDIN. Então, a gente tem uma capacidade também de trabalhar de uma forma mais robusta com a API, trazendo uma linguagem de programação, por exemplo, como C Sharp, etc., né, mais de caráter .NET, ou trabalhar com o modelo de registro em ambiente nativo. Então, entram exatamente esses scripts que podem ser fácil, uma vez que a gente tem um entendimento de lógica de programação, eles podem ser facilmente construídos. Lá na frente podem ser, inclusive, incrementados por meio de outras linguagens como Python e etc., para trazer, inclusive, do ponto de vista de usabilidade, né, uma maior facilidade de aplicação dentro do nosso software autoral. E, em termos de exibição, como eu comentei anteriormente, nós temos sempre que ter uma preocupação, principalmente do ponto de vista de feedback, com esses três principais elementos, né? A unidade de exibição da informação, a frequência com a qual aquela informação deve ser exibida de fato, né? O que é que faz sentido dentro daquela aplicação, e o tipo de exibição. Ela vai ser somente exibição de leitura, né? Exibição informativa, ou ela vai ser instrutiva? Ela vai trazer um histórico, vai ser uma média, vai ser uma instrução, ou vai ser uma informação normativa, né? Baseada em alguma regra, algum manual POP, etc., dentro da instituição. Então, tudo isso pode ser considerado e tratado no sentido de entrega, né? No sentido de garantir contextualização, principalmente para aquela informação. Aqui também eu acho que vale a pena mostrar um outro resultado do mestrado da Fernanda, que é em termos de método. Então, como fazer, né? Como se procede para construir o GEM digital? Qual é o passo a passo do GEM digital, né? Então, vai definir os objetos alvo de monitoramento no ambiente físico, aí você passa por um processo paralelo de, aqui na parte de baixo, identificar os objetos alvo no modelo BIM, né? Ajustar o modelo BIM para o monitoramento de desempenho. Lá em cima, em paralelo, vai selecionar a tecnologia de modelagem, estabelecer a comunicação e transmissão de dados,
coletar e comunicar essa transmissão de dados. Tem uma entrada, o início intermediário, que é configurar o servidor web de banco de dados, né? E que se junta, então, com a linha de cima, que é, então, armazenar e processar os dados de sensoriamento. Até então, você vê que esse modelo, que esses dados monitorados ainda não chegaram no modelo, né? Então, você passa por um processo lá em cima de consultar os dados, você testa essa consulta dos dados, ou você vai para o processo de armazenar e processar os dados numa estrutura virtual, que esse é o momento que isso se encontra com a saída do modelo BIM, que você estabelece a comunicação dos dados, extrair e comunicar os dados a serem transmitidos, né? Relacionar e consultar os dados, extrair os dados de monitoramento de desempenho, que isso volta, então, para o modelo BIM, que recebe essa informação de monitoramento. Acho que se você, Fernando, tivesse feito essa leitura desse mapa de processo, teria ficado mais bem lido, mas para saber que, de forma alguma, não só a gente tem um modelo que estrutura, né, como e diz quais são as partes do Digital Twin, você também tem um método, né, o passo a passo de como realizar, então, o Digital Twin. Posso passar adiante? pode. Eu acho que o interessante é mostrar que esses processos paralelos também, né, eles trazem exatamente aquele caráter multidisciplinar, né? Então, pessoas com expertise na parte de sensoriamento físico podem trabalhar no desenvolvimento dos sistemas, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente começou com uma prototipagem que se tornou um circuito impresso, né, uma plaquinha impressa, que foi, de fato, instalada no laboratório. Então, de fato, era um sistema que estava operando. Então, em todo esse processo de desenvolvimento, óbvio que existia interação comigo, mas o grande protagonista foi o Cássio, né? E eu parti para esse desafio de entendimento de programação do banco de dados, do ambiente de programação visual utilizando Dynamo e da própria relação com o modelo, mas poderiam ser outras equipes, né? Poderia ter uma equipe voltada exatamente para a construção desse banco de dados, de todas as queries, né? E relações que seriam interessantes do ponto de vista de análise e processamento desses dados, ou mesmo de criação de scripts, de uso de machine learning para entendimento daqueles dados armazenados, e aí sim fazer a relação com o modelo. Então, aqui é exatamente o momento onde nós percebemos que existem atividades em paralelo que podem ser feitas por diferentes equipes com diferentes expertises, né? Aqui interessante que se nesse modelo, se nesse slide a gente tem um modelo, né, que diz as partes, né, e como essas partes se relacionam, aqui no passo a passo, no colorido desse mapa de processos, também a gente faz uma relação com aquele modelo, né, e os construtos, né? Sim. Isso é muito legal. E aqui, Fernanda? Bom, aqui é para mostrar um pouquinho da possibilidade de relação no nível do próprio objeto, né? Então, uma das questões que nós tivemos preocupação no desenvolvimento do próprio modelo foi em como as informações daquele objeto elas seriam interessantes do ponto de vista de contextualização. Então, nós trabalhamos não somente com a classificação de data, né, que é o que aparece na tela aqui, com todas as propriedades que foram preparadas para ser propriedades dinâmicas, como também com dados COBE. Né? Os dados COBE eles não estão aparecendo aí, mas que são dados voltados, de fato, para o caráter de contextualização daquele objeto. Então, aquele objeto pertence na verdade, qual é o fabricante, qual é o descritivo, quando foi instalado, etc. Então, todos os dados referenciativos fazem parte da composição daquele objeto, assim como as próprias propriedades dinâmicas para receber o resultado da informação que foi tratada no banco de dados. Então, nós temos aqui o status, né, daquele objeto, no caso, a luminária que está ligada, e justamente por vermos uma luminária com status de ligado, com as lâmpadas apagadas, nós entendemos aqui em vermelho que há um grande problema, então é necessário, nesse caso, ter uma propriedade de recomendação, né? Foi um dos requisitos estabelecidos. Então, o report é verificar no local
Por que verificar no local? Está abaixo dos valores operacionais regulares, o que foram estabelecidos no monitoramento de condição. Qual é o dado histórico como leitura final em relação àquele monitoramento de consumo? Então, qual foi a última vez que ele foi sincronizado? Qual é o consumo em tempo real, né, naquele momento? A gente vê que estava bem abaixo, né, estava 2 watts. Na última hora, no último dia, no último mês, no último ano, qual é inclusive do ponto de vista de periodicidade de trabalho, quantas vezes, ou em termos de duração, aquela luminária está ligada no dia, né, naquele último dia. Então, a gente vê aqui uma série de possibilidades sintéticas, né, de uma informação que foi tratada lá no banco de dados e que pode estar aqui para rapidamente o Facility Manager ter um entendimento de desempenho ou do comportamento físico, né, daquele ativo. E aqui, por último, a gente tem, como eu comentei, a propriedade URL, né, que leva para o próprio gráfico do sensor, especificamente, para ele ter um entendimento de leitura daquele sensor. Então, a gente vê, o interessante nesse caso do laboratório é que eu tinha um caso ideal de pesquisa, né? Porque era um circuito que tinha 3 luminárias, cada uma funcionando de jeito diferente. Então, tinha uma luminária com as lâmpadas apagadas, tinha uma luminária que estava, inclusive, acima da faixa operacional de leitura e tinha uma luminária que estava funcionando perfeitamente. Então, foi fantástico nesse sentido. Não pelo laboratório, coitado. Inclusive, eu sentava embaixo da luminária apagada, mas de ter esse entendimento e validação da própria instância aí da pesquisa, né? Então, são algumas possibilidades de integração dentro do protótipo. Eu acho esse slide a representação máxima do gêmeo digital. Ele é o gêmeo digital numa única foto, né? Porque você tem o protótipo físico, que é a parte de cima da imagem, e o protótipo virtual, que é a parte de baixo da imagem, né? E a gente sempre pensa no modelo BIM como a ideia da edificação. E aqui o modelo de BIM, ele representa a edificação, né? Então você vê que numa imagem tão simples como essa, quanto desenvolvimento não teve para a gente chegar aqui, né? É assim, exatamente, super simples. Aqui está o seu gêmeo digital, né? Que era fazer entregar o serviço para o gestor quanto a parte do consumo de energia, do né? consumo. Então a Isso. gente está entregando E um de serviço, a fato, gente está dizendo, olha, e de cheque fato in. aquele consumo, né? Ou se aquele comportamento ele não está adequado, isso pode significar, inclusive, do ponto de vista operacional, que tem um problema, que esse problema precisa ser avaliado. Então, entra também a própria predição, né, ou a prevenção em cima daquele ativo. Aí, outras características preditiva, baseada nesses dados, então a gente começa a extrapolar, inclusive, o objetivo que foi primário na pesquisa, né? Mas assim, é muito interessante esse slide. Podemos passar? Sim. Então, aqui a gente tem as contribuições do trabalho da Fernanda, que é integrar o ambiente físico ao virtual, propicia o monitoramento de desempenho remoto e em tempo real, incrementa a gestão de energia, propicia o suporte à manutenção preditiva, transforma o modelo BIM em dinâmico, contextualiza informações de desempenhos de forma semântica e espacialmente, amplia a consciência e a capacidade de tomar decisão do público-alvo, nesse caso aqui, o gestor de facilidades. O trabalho da Fernanda ele foi duplamente premiado, ele recebeu no Sinduscom Uma menção honrosa. uma menção honrosa, e ele também recebeu da Abrafac, né, o prêmio de melhor do ano de 2019 em trabalho acadêmico, né? Gostaria de acrescentar algo? Não? Não, só dizer que eu fiquei... É muito legal revisitar, né, a pesquisa, porque às vezes a gente cria uma imersão tão grande que não tem noção da dimensão em termos de desafios do que foi, né? Então, até revisitando ela agora, realmente foi
foi bem complexo do ponto de vista de entendimento de todas essas caixinhas chegar nesse resultado. Verdade. Mas, por outro lado, uma vez que a gente entende o caminho, né, depois fica muito mais fácil de escalar, né, de replicar e pensar em outras possibilidades de aplicação. Verdade. Então, aqui a gente tem um pouco das lições aprendidas, né, sobre a solução BIM IoT, que BIM e MySQL representam uma redução de esforços, né, na construção de banco de dados contextualizados semanticamente, e que o modelo de registro BIM como uma estratégia organizacional, que foi o caso que nós fizemos uso no mestrado da Fernanda, ele iniciou todo o processo de estruturação da informação. A gente também aprendeu que redes elétricas necessitam de projetos que levam em consideração a não influência entre equipamentos. Então, quando nós estivermos vivendo uma sociedade em que a internet das coisas é como nós vivemos com o celular na mão, a gente não vai conseguir viver sem uma casa estar internetada, né? Com certeza a rede elétrica dessa casa vai ter que ter um projeto diferente do de hoje, que ferramentas de linguagem de programação visual são viáveis para proporcionar a integração de BIM IoT e ambiente nativo BIM. Há limitações de recursos de integração entre máquinas e ferramentas. Máquinas são essas engines, né? Por exemplo, o tempo de coleta da energia poderia ser a cada segundo, mas nós chegamos num tempo de coleta a cada 3 minutos, porque a máquina de processamento, né, aquele algoritmo desenhado em linguagem de programação visual, né, pelo Dynamo, ele tinha um tempo de processamento da informação. Então, a gente não conseguia calcular as médias que nós desejávamos, né, no tempo de coleta do dado. Então, a gente teve que reduzir o tempo de coleta de dado, né? Então, existem coisas, opções de implementação de algoritmos, de processo da informação que podem limitar, então, a sua coleta de dados. Em termos de generalização, Os então, toda vez caminhos que podem trazer maior eficácia também, né? Então, esses foram os caminhos que nós testamos, existem outros caminhos, como a gente até comentou, que são válidos são gaps aí que a gente pode testar ou experimentar para ver, inclusive em termos de desempenho, qual seria a melhor opção. Talvez para o Facility Manager, 3 minutos não faça diferença. Talvez ele olhasse ao final do dia, não necessariamente de X em X minutos. A depender do tipo de aplicação, é necessário que seja algo próximo do tempo real. Então, tudo depende, novamente, né, de qual é o objetivo. Verdade. Sempre também no final de uma pesquisa de Design Science Research, né, a gente tem que fazer um exercício de generalização. Por quê? Porque não só a gente criou uma solução específica para um problema, então nós temos que olhar se a forma que nós criamos para solucionar esse problema, como elas se comportariam se o problema fosse um pouquinho diferente. Então, no caso aqui, se os agentes fossem outros, se não fosse o gestor de facilidades, né? Essa minha solução, quão robusta ela seria, né? Então, a gente avaliou que essa solução se mantinha robusta, tá? Para a extensão de diversos serviços de facility management, não só para o caso do acompanhamento do consumo de energia, pode ser outros tipos de manutenção, por exemplo, de consumo de água, né? Em relação à aplicação, em relação aos ambientes de aplicação. Então, por exemplo, nós fizemos para uma instituição, para uma edificação institucional, mas se ela fosse uma instituição residencial, se ela fosse comercial, né? Se ela fosse industrial, então a nossa solução se manteria válida. Então a gente verificou, se nós mudássemos a tipologia a ser monitorada para uma edificação comercial, que a nossa solução
e implicaria em mudanças mínimas. Se fosse edificações residenciais do tipo estudantis, a nossa modificação, a gente acredita que ela é moderada, né? Mas ainda, se fosse para residenciais familiares, então para uma edificação específica, a gente acredita que as adequações seriam significativas. Gostaria de explicar essas implicações, Fernanda? É mais relacionado ao comportamento do usuário e ao tipo de informação que ele deve receber, né? Então, quando a gente fala de edificação residencial estudantil, a gente está falando, na verdade, de edificação residencial coletiva, né? Hoje, naquela época não era tão comum, hoje já é. Então, como o comportamento do usuário ele muda a depender do tipo de relação que ele tem com o espaço, né? E como isso pode ser monitorado ou agregado em termos de análise de consumo. Então, quando a gente fala de um ambiente coletivo, é natural que as pessoas elas tenham um cuidado menor, né, com o consumo de energia, em relação, por exemplo, a uma edificação residencial familiar, né, que supõe que, de fato, são moradores a longo prazo, que podem ter um impacto maior em termos inclusive, de pagamento daquela conta, né? Então, o que dói no bolso, né, também tem relação com o tipo de espaço, o tipo de uso e como a gente pode criar novas estratégias de entregar informação para que aquele usuário ele se porte de forma diferente ou que para que isso auxilie o gestor daquele tipo de empreendimento. Então, por isso que o tipo de uso ele faz toda a diferença no momento da estratégia, principalmente de feedback daquela informação. Tá, a gente também fez um exercício de avaliar o impacto na implementação realizada em termos de escala. Então, se nós fizemos isso para um ambiente, se fosse para mais de um ambiente no mesmo pavimento, se fosse para todo o edifício, se fosse para múltiplos edifícios na universidade. Então, a gente avaliou que seriam necessárias adequações mínimas e moderadas se nós trabalhássemos na escala do ambiente, então mais ambientes, ou pavimento e edifício, e adequações significativas ao agregar novos edifícios no monitoramento do desempenho no campus como um todo. Por que quando Isso se faz... tem muito a ver... Opa, desculpa. Pode Acabei falar. interrompendo. Isso tem muito a ver com a definição da tecnologia, né? Então, eu vou dar o exemplo do próprio protótipo. Por exemplo, o microcontrolador que nós escolhemos, que era o Node MCU, ele tinha uma quantidade de portas analógicas. Na verdade, ele tinha uma única porta analógica, então a gente só poderia monitorar uma única luminária. Então, foi necessário fazer um estudo de quais componentes poderiam ser integrados àquele protótipo para a gente ampliar a capacidade daquele microcontrolador e ele conseguir fazer o monitoramento de todo o sistema. Aí entrou exatamente dentro dessa definição, por exemplo, o estudo de um circuito integrado, né, um CI, que tinha um multiplexador que aumentava o número de portas analógicas. Então, qual era a ideia? Era otimizar aquele protótipo. Então, eu tenho uma plaquinha que tem a capacidade de fazer o monitoramento de todo o sistema. Agora, imagine expandindo isso para outro ambiente. Então, quais seriam os outros componentes ou tecnologias adequadas para aumentar a escala daquele monitoramento? Isso também influenciaria no meu banco de dados? Isso também influenciaria no meu protocolo de comunicação? Como isso poderia ser recebido no meu modelo? Será que nesse sentido eu já teria que partir para um modelo na web? Ou o meu modelo em software autoral ainda atenderia? Então, aí entra exatamente o impacto da definição das tecnologias baseadas no objetivo do monitoramento, né? Aqui é um caso clássico. Então, se um ambiente faz sentido, em dois, aquele tipo de protótipo ainda faz, tem que ampliar as capacidades dele, mesmo para um pavimento, mesmo para um edifício, até chegar na escala de um campus. No caso da escala de um campus, né, que você tem múltiplos edifícios, já entra uma mudança da própria modelagem da informação, né? Então, eu vou sair da escala de um edifício, de um modelo de edifício, para uma escala que contempla uma série de edifícios já referenciados em um campus, então tem que ter a estrutura do campus, tem que ter esses edifícios
e se faz sentido ter, de fato, essa infraestrutura do campus ou não, que tipo de monitoramento que eu estou fazendo. Então, olha a série de possibilidades que a gente tem baseadas no objetivo, né, e na escala de monitoramento. Então, são muitas variáveis e isso acaba implicando na própria definição do sistema. O que eu também eu ia dizer é que, como se faz pesquisa para a comunidade, para que ela, então, contribua para a sociedade e possa ser replicada, esse exercício de generalização é muito importante, porque você vai dizer o quanto alguém pode replicar na íntegra aquilo que você está ali propondo e dar noções, né, de mudanças, né, que ele vai de adaptações da sua solução, né? E agora nas considerações finais, nós estávamos nos preparando para essa regravação e a gente se deparou com esse slide aqui e nós ficamos falando, meu Deus do céu, será que a gente chutou muito alto, né? O chute nem era nosso, né? O chute era da Gartner, falando dos top 10 trends de tecnologia para 2019. E ela, então, lá em 2018, disse que até 2020, o ano passado, né, estimamos que haverá mais de 20 bilhões de sensores conectados. E gêmeos digitais existirão para potencialmente bilhões de coisas. Os benefícios incluirão otimização de ativos, diferenciação competitiva e melhor experiência do usuário em quase todos os setores. Até 2021, esse ano, metade das grandes empresas industriais usará gêmeos digitais, resultando numa melhora de 10% na eficácia das organizações. E aí, Fernanda, o que você tem a dizer sobre essa predição aqui da Gartner? Eu acho que a previsão ela tem seu valor, né? Eu acho que nós estamos de fato nesse caminho. Eu acho que em pouco tempo nós vamos chegar naquele conceito lá de 99 do Weiser de computação ubíqua. Vai chegar um momento que a tecnologia, que a comunicação, que a internet vai estar tão impregnada no dia a dia que a gente nem vai lembrar que ela existe, né? De tão natural que essa coleta, essa interação de informações do físico com o digital vai se consolidar. O que eu tenho acompanhado do ponto de vista, inclusive, de mercado, é que, de fato, na indústria, né, nós temos um caminho muito mais inclinado para a construção desse conceito de gêmeos digitais e da própria implantação das demais tecnologias que constituem a indústria 4.0. Talvez no setor de edificações, né, de construção civil, efetivamente isso ainda seja uma barreira ou algo a se buscar mais à frente. E eu entendo que as fases de construção e comissionamento e operação e manutenção vão ser, de fato, a maior ênfase quando a gente fala em construção civil. Temos visto, inclusive, nossos colegas pesquisadores dando essa ênfase em processos de construção ou processos logísticos, etc. Isso já faz sentido, inclusive, do ponto de vista da cadeia de suprimentos para monitoramento e rastreamento de materiais, mas não integrados à BIM, né? Então, a gente tem que também avaliar o próprio caráter de integração e quando é de fato necessário ter essa integração com o modelo. Existem sensoriamentos que não necessariamente precisam estar integrados ao modelo. Então, um natural é, por exemplo, o monitoramento de almoxarifado. Se um funcionário entrou naquele almoxarifado, saiu algum material com ele ou não, etc. Isso com o RFID, né, com um cartão de identificação passiva, ele passa aquele cartãozinho na porta, isso já identifica no sistema que ele entrou naquele ambiente ou que ele saiu, é o suficiente. Não necessariamente isso precisa estar vinculado com o modelo da informação, com o modelo BIM. Mas, por exemplo, outros processos, sim, né? Processo de chegada e armazenamento, processo pensando em construção industrializada, né? Que você tem que pensar em etapas de içamento ou de colocação e instalação
elemento construtivo, validação daquele elemento construtivo, ou fazer acompanhamento e avanço de medição, etc. Você pode fazer esses vínculos, inclusive do ponto de vista visual, para entender qual é o estágio daquela obra, ou se dentro do processo interno de organização de canteiros, se esses materiais estão alocados da forma correta ou como planejado, enfim. Então, eu acho assim que do ponto de vista da construção civil, muita coisa vai ser desenvolvida nessa área de canteiro, para gestão de canteiro, gestão de cronograma, e do ponto de vista de operação e manutenção, eu entendo que principalmente os empreendimentos comerciais institucionais vão investir pesado nesse aspecto, né, para você ter essa condição de gestão, questão de eficiência energética, questão de consumo, economia de custo, qualidade ambiental. Então, eu entendo que são fases e setores que têm muito a ganhar com esse tipo de implantação. Eu acho que hoje indústrias de serviço ou já estão fazendo, assim, tipo, hospitais, restaurantes em rede e shopping centers, já estão fazendo monitoramento do espaço, e isso é uma realidade, tá? Se isso está se transformando num gêmeo digital, eu ainda não sei, né? Mas, por exemplo, que na manufatura, né, em que a indústria 4.0 é uma realidade, né, com certeza a gente tem gêmeos digitais sendo implementados, sim, não necessariamente sendo implementados com a visualização no modelo de informação, mas tem a visualização dentro de uma outra interface, né? Eu gostaria de fazer a menção aqui no final da nossa palestra, tá? Do revival dessa palestra, né? Para 2 colegas brasileiros que hoje fazem pesquisa com gêmeos digitais voltados à construção civil, de grande importância e com grande potencial de contribuição científica, que é a Dayana Bassos, da Universidade Federal da Bahia, né? E o professor Fabiano Correia, da Universidade de São Paulo, né? Os dois hoje desenvolvem, e também a Sheila, com certeza, a Sheila Barros, da Universidade Federal de São Carlos. São colegas nossos que estão desbravando, né? Assim, a gente foi pioneira, mas eles estão realmente ainda nessa luta desbravando, e a construção 4.0 está muito longe de ser o que a indústria 4.0 já é hoje para a manufatura e também para a agropecuária, né? E esses colegas nossos, eles são verdadeiramente referências hoje em desenvolvimento em que a gente deve chamar a atenção para, né? Com certeza, boa lembrança. E eu gostaria, então, de ir para as referências. Eu acho muito importante mostrar aqui as referências, porque ao terminar essa gravação e colocar ela no YouTube, a gente vai deixar na descrição, né, toda a síntese da palestra, com todas as referências, com links, que eu acho que isso é muito importante para dar apoio, né, para que esse conteúdo dê apoio ao ensino, né? E agradecemos, Fernanda, agradeço você, principalmente, de estar aqui comigo de novo, né? E que faço votos para que essa palestra regravada, né, seja abra caminhos em compreensão, né, da indústria 4.0 e dos gêmeos digitais. Eu agradeço novamente o convite e a oportunidade. Não tive a oportunidade de estar no TIC, na época eu não estava presente aqui no Brasil, né? E agora eu tenho essa oportunidade de contribuir junto com você na palestra, né? E pelo que temos acompanhado, realmente há uma convergência em termos de desenvolvimento, em termos de estratégias de negócio voltadas para a construção de gêmeos digitais. Então, a gente vai ver uma
um crescimento exponencial de casos, né, nesses próximos anos, né? Eu, particularmente, tenho acompanhado muitos dentro da indústria de energia elétrica, dentro do ecossistema de mineração, plantas industriais. Eu espero ver também essas iniciativas dentro dos empreendimentos tradicionais que conhecemos, né? Dentro das edificações, dentro da infraestrutura civil, né? Tem muito campo aí para a gente trabalhar e aproveitar ao máximo desse censuramento físico e entendimento dentro dos modelos digitais.